Primeira razão, juntos temos melhor comunhão. Juntos temos melhor comunhão, que é um propósito da igreja, comunhão. A Bíblia diz que fomos criados e salvos para a comunhão. Não fomos criados e salvos para vivermos isolados, como uma ilha, um membro fora do corpo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Observem, pelo qual fostes chamados para a comunhão. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes que sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Obviamente, não é possível ter comunhão sozinhos. Fomos chamados à comunhão. Precisamos estar juntos para haver comunhão. E quando Paulo diz que não deve haver dissensão entre nós, mas que devemos estar unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer, ele não está a dizer que não podemos ter opinião própria. Ninguém aqui deve ser um teleguiado, uma pessoa que sofreu uma lavagem cerebral. Não. Eu posso ter a minha opinião. O Fábio pode ter a opinião dele. Somos pessoas diferentes e pensamos diferente. Não é isso que Paulo está a dizer aqui. Quando Paulo diz que devemos estar juntos, é que depois, ele está a falar da igreja, a igreja tem que ter o mesmo pensamento, a igreja. Depois que a igreja decidiu sobre um determinado assunto, estou a falar de forma prática, todos temos que concordar, aceitar e seguir o parecer da igreja. Nós temos aqui o nosso governo congregacional, temos a Assembleia delibera, a igreja sempre tem e deve ter a última palavra. Depois que veio essa última palavra da igreja, eu quero rosa, o Fábio quer o verde, a igreja decidiu pelo verde. Agora eu sou verde, porque eu tenho que pensar como a igreja, eu tenho que estar concorde. Temos que ser unânime. Eu esqueço o rosa, eu esqueço a minha opinião. Agora eu tenho que ter a opinião da igreja. Porque senão estarei o quê? A fomentar a desunião na igreja. Se não fizermos isso, mas continuarmos com o nosso pensamento, com a nossa opinião, estaremos a contribuir para que haja dissensão na igreja e a contribuir contra a unidade da igreja. Eu vou dar-vos um exemplo de como deve ser. Na igreja primitiva, formada inicialmente por judeus convertidos ao cristianismo, eram judeus que vinham da influência da lei de Moisés, onde a circuncisão fazia parte. Teve um momento em que houve grande disputa sobre se era necessário ou não que os gentios convertidos se circuncidassem conforme a lei de Moisés. Uns diziam que sim, não, o gentio tem que ser circuncidado. Outros diziam que não. Houve então uma grande discussão, um verdadeiro conflito estava a estabelecer-se na igreja por causa desse assunto. Lá eles também tinham seus problemas. Observe o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Imagina. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, imagina, Paulo e Barnabé discutir, e diz que foi
Não foi uma discussão pequena, não. Os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Então, contenda e não pequena discussão. Aí decidiram levar o assunto à igreja, lá em Jerusalém. A palavra final seria da igreja. E nós lemos no versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E de novo, e havendo grande discussão. Não era só nós, não, eles também sabiam fazer isso. Levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Observem novamente, e havendo grande discussão. Grande discussão, naquela época também havia. Então Pedro falou, Barnabé falou, Paulo falou, e diz o texto que uma multidão também falou. Aí Tiago, que era o pastor da igreja, disse: irmão, chega, todo mundo já falou, agora vou falar eu. Tiago foi o último a falar, mas não foi quem deu a última palavra. Quem deu a última palavra foi a igreja. Está lá em Atos capítulo 15. Depois desse falatório, chegaram a uma conclusão e a um acordo de que os gentios não precisavam circuncidar-se. Não precisavam. E o que aconteceu depois disso? A Bíblia diz que todos concordaram com a decisão da igreja. Aí está, unânimes, o mesmo parecer, o mesmo pensamento. Não houve dissidentes, não houve descontentes, não houve murmuração nos corredores. Agora estavam todos na mesma direção. A direção decidida pela igreja. Pela igreja. Depois que a igreja decidiu, todos devem respeitar a decisão da igreja e passarem a ter o mesmo pensamento. O contrário disso é pecar, sim, contra a unidade da igreja. Então, irmãos, a comunhão, ela não acontece automaticamente. A comunhão não é natural, porque a nossa tendência natural é pela desunião. Já desde o tempo de Caim e Abel. A nossa tendência natural, pecaminosa, carnal, o pecado que habita em nós, faz com que tenhamos uma natureza conflitiva, sim, uns mais, outros menos, mas faz parte da natureza humana. Por isso que há guerras, há disputas, há conflitos, faz parte da natureza humana. Então temos que nos esforçar para termos comunhão. O fato de reunirmos numa igreja dominicalmente não garante a comunhão. Podes frequentar as reuniões da igreja durante toda a tua vida e ainda assim não ter comunhão. A pessoa pode estar aqui todo domingo, mas ainda assim não ter comunhão. Pode vir aqui na quinta-feira, mas ainda assim não ter comunhão. Isso acontece. Para ter comunhão é necessário caminhar junto, ter o mesmo sentimento, o mesmo parecer, os mesmos propósitos. Esse é o significado das palavras de Paulo, quando diz: rogo-vos, porém, irmãos. E olha, essa palavra rogar, o verbo rogar no grego, não significa simplesmente pedir ou suplicar, é uma ordem. Este rogar no grego é uma ordem. Paulo está a determinar, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é por qualquer coisa não, é pelo nome de Jesus, ele invoca o nome de Jesus, porque a coisa é séria, que digais todos uma mesma coisa. Como eu disse, antes da igreja decidir, da assembleia, pode dizer outra coisa, mas depois que decidiu, digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito ou parecer. Irmãos, então a comunhão é algo que precisamos
aprender. Tem de ser intencionalmente cultivada. Cultivada. E o que significa cultivar uma vida em comum? Porque comunidade é isso, é vida em comum. O que significa? Na Bíblia, a palavra grega para comunhão é koinonia. Koinonia significa estar comprometido mutuamente, como estamos com Jesus Cristo. Eu estou comprometido com Cristo, da mesma forma, comprometo-me com os membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E agora eu comprometo-me com os membros. É estar comprometido mutuamente, como estamos com Jesus Cristo. Eu tenho compromisso com Jesus, mas com o Fábio eu não quero saber do Fábio, não. A comunhão verdadeira nos leva além de uma socialização simples, de um estudo em conjunto, nos leva além disso. Leva-nos a níveis mais profundos de serviço mútuo. Serviço mútuo. Um a servir ao outro. E às vezes, até a passarmos por sofrimentos juntos. Isso é comunhão verdadeira. A Bíblia diz que devemos alegrar-nos com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Não é só no momento de alegria, é no momento do choro também, do sofrimento. Isso significa estarmos juntos em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Irmãos, esse tipo de comunhão é o antídoto, ou é a receita, o remédio para o estilo de vida egocêntrica que domina a maioria das pessoas. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Paulo combate esse estilo egocêntrico lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4, quando diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em outras palavras, diga não ao egocentrismo. Diga não ao egocentrismo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, juntos, irmãos, temos melhor comunhão. Segundo lugar, segunda razão, é porque juntos crescemos melhor. É o discipulado. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, observem, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Da mesma forma que a sua mão não pode desenvolver-se separada do seu corpo, não pode, separa a mão do corpo, ela vai apodrecer, vai morrer, vai apodrecer. Também não podes crescer espiritualmente quando estiveres separado da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão de cristãos de sua igreja local. A Bíblia diz que juntos formamos o corpo de Cristo. Então, dessa forma, cada membro é importante, é necessário para o funcionamento do corpo, para que funcione de acordo com o que Deus planejou e para que cresça de forma saudável. Nenhum membro aqui é descartável, todos aqui são necessários. Mas todo mundo faz falta, todo mundo é importante para que o corpo funcione. Eis, irmãos, algumas das formas, ou vou dizer, das melhores formas de ajudarmos uns aos outros a crescer espiritualmente. Porque essa é a responsabilidade nossa, ajudarmos uns aos outros a crescer. Algumas formas: a aceitar. Lá em Romanos 15, 7, Paulo diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado.
Irmãos, como é que Cristo nos aceitou? Sendo nós ainda pecadores, do jeito que somos. Vem como estás. Aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Depois sim, Ele quer que a gente mude de vida, mas Ele nos aceita. É o que Paulo diz, que devemos aceitar o nosso irmão, como Cristo nos aceitou. Também podemos ajudar no crescimento a encorajar. 1 Tessalonicenses 5,11, portanto, encorajai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Eu tenho que edificar os irmãos têm que edificar a mim. O Fábio tem que encorajar a Maria Elisa encorajar o Fábio. Uns aos outros, reciprocamente. E a aconselhar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria. Agora um parênteses aqui. Eu tenho que te aconselhar. Mas para que eu seja capaz de aconselhar, primeiro, a palavra de Cristo tem que habitar em mim. Porque o meu conselho será com base na palavra. E com toda sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Então ajudamos no crescimento mútuo, a aceitar, a encorajar e a aconselhar. Do mesmo modo que um bebê precisa de uma família para crescer, precisa de uma família espiritual, a fim de que sejas transformado como Deus quer, e também que sejas tudo que Deus planejou para a tua vida. Fora da família espiritual não conseguirás. Há algumas pessoas religiosas que acham que a única maneira de se tornarem santas e justas é a viver isoladas, né? Então vão para um monastério, ou como um ermitão numa caverna, para não serem maculadas pela humanidade, para não serem contaminadas. Mas Jesus, a pessoa mais santa que já viveu nesse mundo, esteve entre nós, juntos e misturados, em meio de todos os nossos problemas. Ele consolou o pobre, andou com os rejeitados, tocou nos leprosos, associou-se às pessoas com todo tipo de entraves e de maus hábitos. Eu fui numa igreja lá no Brasil, uma igreja grande, e eu gostei do tema da igreja, que era assim: a igreja para aquelas pessoas que as igrejas não querem. Essa aqui é uma igreja para as pessoas que as igrejas não querem. E assim era Jesus, né? Assim era Jesus. Os líderes religiosos o chamaram de amigo de pecadores. Os líderes religiosos, amigo de pecadores. Era uma expressão pejorativa, mas Jesus considerava seu comportamento uma evidência de amor. Os fariseus não te querem, os hipócritas não querem reunir-se contigo. Eu quero. Eu vim para os enfermos, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É somente em comunidade, irmãos, somente em comunidade que aprendemos a mais importante lição. Qual é a maior lição? Amor. Essa é a mais importante lição, amar. Agora, sem relacionamentos, nunca seremos capazes de desenvolver paciência. O irmão tem que tirar a minha paciência, eu tenho que testar a minha paciência para que eu possa desenvolver paciência. Sem relacionamento, jamais seremos capazes de desenvolver bondade, altruísmo, perdão e toda a qualidade cristã que Deus quer que tenhamos. É necessário relacionar. É difícil? É difícil. Vai haver momentos que eu tenho que chegar para o Fábio e dizer: Fábio, perdoa-me. E ele vai ser capaz de perdoar a mim.
Eu não sei o que é mais difícil, irmão, pedir perdão ou perdoar. Acho que pedir perdão é mais difícil, né? Porque humilha, né? Humilha. Terceiro, juntos servimos melhor. Então já vimos que juntos temos melhor comunhão, juntos crescemos melhor e terceiro, juntos servimos melhor. Paulo estimulava os cristãos da igreja de Filipos a dizer: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Imagine Paulo aqui agora dizer isso para nós, irmãos. Vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Espírito de porco tem que ficar lá fora, né? E uma só atitude. Irmãos, há mais benefícios em servir juntos a Deus do que sozinhos. Eu posso servir a Deus sozinho, de maneira isolada, mas há mais benefícios em servir junto. Por quê? Porque compensamos as deficiências uns dos outros. Eu não sou o faz tudo, eu não sei tudo, eu preciso dos irmãos. Um precisa do outro, cada um tem um dom. Nós compensamos as deficiências uns dos outros. Nós somos mais eficazes, multiplicamos nosso desempenho. Ninguém é e nem deve pretender ser o faz-tudo da igreja. Dependemos uns dos outros para servir melhor. Hoje no culto o pastor foi praticamente o faz-tudo, né? Não, porque teve o ministério aqui, mas dirige culto, agora prega, já estou aqui já cansado, já estou velhinho, né? Mas o irmão Daniel Tito nos abandonou, aí o pastor tem que estar aqui, né? Mas ninguém é e nem deve pretender ser o faz-tudo na igreja. Se cada um oferecer o seu contributo, teremos o melhor desempenho como igreja. Então, se alguém aqui quiser dirigir o culto no próximo domingo, fala: pastor, eu estou aqui, eu quero dirigir o culto. Eu darei o lugar com todo prazer. Juntos, também podemos enfrentar problemas maiores. E conseguimos sustentar uns aos outros se estamos cansados ou desanimados. É o que a Bíblia diz que temos que fazer. Lá em Eclesiastes 4:10, esse vai ser o nosso versículo para o próximo ano. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Somos mais efetivos quando estamos a servir juntos. Somos mais fortes e eficazes quando apoiamos uns aos outros. Sabia que teus talentos e dons, não são apenas para teus benefícios, para gastares contigo mesmo? Deus nos deu talentos e dons para beneficiar os outros. Se não estou a fazer isso, estou a ser um mau mordomo do talento, do dom que Deus me deu. Ele também deu talentos aos outros, para que sejas beneficiado. Dessa forma, nenhum de nós pode afirmar com arrogância que é autossuficiente, completo em si mesmo, eu não preciso da igreja. Deus quer que dependemos uns dos outros para cumprirmos seus propósitos. De fato, nossos talentos e dons são mais bem utilizados quando os combinamos com os de outras pessoas. São mais bem utilizados. Vou dar um exemplo aqui, nossa equipe de louvor. Uma coisa é o Vitor sozinho aqui no piano. Há uma boa harmonia. Mas quando vem o Fábio com a guitarra e junta, opa, já melhorou. Aí vem o Gabriel na bateria, opa, já ficou melhor. Foram talentos que se juntaram e amanhã podemos ter outros, né?
Então Deus quer que dependamos uns dos outros. Nossos talentos são mais bem utilizados quando os combinamos com o de outra pessoa. A Bíblia diz, 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros de acordo com os dons, com o dom. Quem faz isso é um bom administrador. Quem não faz é um mau mordomo. O que a Bíblia está a dizer aqui, então, irmãos, é que servirmos juntos, conforme o dom que cada um recebeu, é um privilégio concedido pela graça de Deus e que devemos ser bons mordomos dessa graça. A Bíblia também diz servir ao Senhor com alegria. O que significa isso? Que devemos ter alegria de servir juntos com os outros. Alegria. Em quarto lugar, irmãos, a quarta razão, juntos adoramos melhor. É o propósito da adoração. Adorar em comunidade aumenta a nossa alegria. Uma coisa é eu cantar sozinho lá em casa, né? Outra coisa é aqui na comunidade. É tão bom eu ver os irmãos alegres a cantar, uns a levantar as mãos, outros a fechar os olhos, outros não fazer nada, mas a cantar. Aumenta a nossa alegria, amplia a nossa perspectiva, fortalecemos a fé um dos outros. E o melhor, garante a presença de Deus em nosso meio. Quando estamos juntos, Ele aqui está. Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos, Jesus está aqui. Amém. É verdade que Deus sempre está conosco, sempre. Mas há um sentido de sua presença único e poderoso, que só pode ser desfrutado em comunidade com outros cristãos. Somente comunidade. Por isso, ao concluir a segunda carta aos Coríntios, Paulo recomendou aos crentes daquela igreja, 2 Coríntios 13:11, irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras: alegrem-se, cresçam, até alcançar a maturidade completa, encorajem-se uns aos outros, vivam unidos e em boa harmonia, então Deus de amor e de paz estará convosco. Isso garante a presença de Deus conosco. Deus está sempre conosco, mas quando adoramos juntos, sua presença se faz mais real, mais plena, mais efetiva. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo santo, né? E tem até uma canção que diz isso, né? No meio dos louvores Deus habita. Apesar de que o texto não diz isso, não. O texto diz que Deus é entronizado no meio dos louvores. Isso é, Ele toma o seu lugar de majestade entre nós, quando estamos juntos a adorá-lo. Quando adoramos juntos, Deus toma o seu lugar de majestade. O fato de adorarmos com outros cristãos também nos ajuda a enxergar além de nós mesmos, além dos nossos problemas. Uma vez perguntaram ao grande escritor, o brilhante escritor de Oxford, C.S. Lewis, a importância de adorar a Deus em comunidade. E ele respondeu ao contar sua primeira experiência em um culto de adoração. Ele disse assim: não gostei nada dos hinos que considerei feitos só para adaptar poesias a 6 estrofes musicais. Mas quando saí dali, percebi o grande valor de tudo aquilo. E aos poucos meu conceito começou a se transformar. Percebi que os hinos com 6 estrofes eram, no entanto, cantados com devoção e de modo abençoador por um santo senhor idoso que usava botas elásticas no banco do outro lado. Percebi que não podia nem limpar aquelas botas, devido à devoção daquele homem. A adoração em comunidade, irmãos, nos tira de nosso egocentrismo, a ajudar-nos
a enxergar além de nós mesmos e dos nossos problemas. E por último, juntos alcançamos outros. É o propósito do evangelismo. Mateus 28, 18 a 20, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A grande comissão, irmãos, não foi dada apenas aos 11 apóstolos, não, mas a todos os cristãos. Quando Jesus disse essas palavras, havia ali cerca de 500 pessoas presentes. Paulo diz isso lá em Coríntios. Então a grande comissão foi dada a todos, como também a promessa de estar conosco todos os séculos. Alguns querem a promessa, mas não querem a grande comissão. Faz parte do texto. Ele promete, ele manda, ele comissiona e promete. Observem o elogio que Paulo faz aos crentes da igreja de Filipos, lá em Filipenses 1, 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo tinha muita alegria em recordar como aqueles crentes juntos, ele disse, vossa cooperação, juntos cooperavam, isto é, operavam entre si, trabalhavam entre si na proclamação do Evangelho. E depois no versículo 27 ele disse, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, pela fé evangélica. Deus espera que lutemos juntos pela fé evangélica. Deus espera que nos unamos para compartilhar as boas novas com outros. Há algumas formas práticas de fazermos isso. Contribuir para missões, por exemplo. Porque essa oferta que vamos dar para as missões é para isso. Para que o Evangelho seja pregado a outras pessoas. Estamos a unir-nos com outras igrejas para que o Evangelho seja pregado em Portugal e até fora de Portugal. Outra maneira é convidar pessoas do seu convívio para os cultos da igreja. Convida teu amigo, teu vizinho, alguém do teu convívio, convida. Ou também pode convidar a pessoa do teu convívio para participar de estudos num pequeno grupo. Vamos começar aqui na nossa igreja no próximo ano os pequenos grupos nos lares. Podes abrir a tua casa para ali ter um pequeno grupo e convidar pessoas, ou pode ir ao pequeno grupo de algum irmão que vai abrir a sua casa. Muitos que relutam ou hesitam em visitar a igreja, aceitariam alegremente o convite para uma reunião informal numa casa. Nós temos uma vizinha que mora no primeiro andar, né? Ela sempre foi meio fechada, mas de um tempo para cá ela começou a procurar a Marisa, fez amizade com a Marisa, chama a Marisa para o café, aí já disse que quer ir no retiro da igreja do ano que vem. Falei, que bom. E já falei com a Marisa, vamos ter um pequeno grupo aqui em casa, tu vai convidá-la. Na igreja ela ainda reluta em vir, mas lá em casa ela vai, com certeza. Então pode convidar. Irmãos, para concluir, juntos somos melhores. Alguém já disse que os flocos de neve são muito frágeis, né? É frágil um floco de neve. Mas quando um grupo suficientemente grande deles se junta, são capazes de parar o trânsito. Ou pensemos no exemplo das formigas. Lá no retiro eu falei sobre isso, né? Que eu encontrei uma barata morta, de cabeça assim, e eu vi aquela barata
Falei, que passa com essa barata que está morta de cabeça para baixo e está a mover-se, né? Aí eu fui olhar, era um montão de formiguinha que estava a carregar a barata para fazer o almoço dela, né? Uma formiga sozinha pode muito pouco ou nada. Várias formigas juntas podem muito. Aí eu fui ler sobre as formigas, que eu gosto de pesquisar, né? Quando eu estou preparando o sermão, eu gosto de pesquisar as formigas. Aí li o seguinte: apesar de serem frágeis, elas podem carregar peso por longa distância. E se alguma formiga não aguenta carregar, sempre haverá outras dispostas a ajudá-las por terem objetivos em comum, iguais, o mesmo propósito, pensam o mesmo. Da mesma forma, podes achar que não podemos fazer grande diferença como indivíduos. Sim, sozinhos podemos pouco, mas juntos podemos fazer diferença em nossa cultura, em nossa cidade, em nosso país. Esse é o poder extraordinário da comunidade. Então, irmãos, vamos caminhar juntos, na mesma direção, unânimes, na mesma obra, no mesmo pensamento, no mesmo parecer, no mesmo propósito, e o Deus de paz nos abençoará, porque juntos somos melhores. Amém? Vamos ficar em pé.